As crianças vão sair agora, né? Da classe. Bom dia a todos, graça e paz. Nós vamos fazer hoje uma meditação sobre o batismo, sobre o ministério de João Batista e o batismo de Jesus Cristo. Só lembrando para aqueles que têm acompanhado e alguns que não têm acompanhado, né? Estamos fazendo aí a revisão histórica dos primeiros anos de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, né? E que nasceu em Belém, foi visitado por pastores, já vimos isso, já vimos ele sendo circuncidado e sendo consagrado no templo, depois ele voltando para Belém, sendo visitado pelos magos, e vimos ele fugindo para o Egito, até que Herodes morreu, e depois ele volta para Galiléia e vai habitar em Nazaré. Esse Herodes que morre, evidentemente, não é o mesmo Herodes que lá no fim da vida vai entrevistar Jesus pouco antes da morte dele, né? Herodes era um título do rei dos judeus ali, instituído pelos romanos, na verdade, né? Então, tem vários Herodes na história e na Bíblia a gente tem aí pelo menos 2 Herodes. Bom, eu queria começar falando sobre, eu vou começar com o batismo de Jesus. Se os irmãos forem seguir a tabelinha dos nossos estudos, hoje já começa logo após os sábios do Oriente, a fuga do Egito para Nazaré e retorno para Nazaré, viria logo o ministério de João Batista e o batismo de Jesus. A tabela não menciona a experiência de Jesus no templo quando ele tinha 12 anos de idade, né? Mas eu gostaria de inserir rapidamente aquele evento, né, que acontece no templo, quando Jesus tinha 12 anos de idade. Isso está lá em Lucas, né? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Não vou ler toda a história, o foco hoje é mesmo o batismo, mas é o único registro da infância de Jesus, né? O único registro assim, fora o seu nascimento, né? O que ele fez, né? O que você sabe que Jesus fez durante a sua infância? Que na verdade já tem 12 anos, já está saindo da infância, na verdade, né? E aí os pais sempre iam todo ano para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém, né? E mais uma vez ficaram lá, provavelmente o dia da Páscoa e mais a semana seguinte, que era a festa dos pães ázimos, e aí eles voltam para Nazaré. Só que esquecem Jesus lá, né? Tinha um grupo grande de pessoas que viajaram, eles pensaram que ele estava com algum amigo aí, mas depois notaram que ele não estava, voltaram desesperados para Jerusalém, né? Procuraram ele durante 3 dias em Jerusalém, sem achar. E aí eles vão encontrá-lo no capítulo 2, versículos 46 a 52, diz assim: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Quer dizer, a Maria ensaiou uma bronca em Jesus aqui, né? Por que fez isso com a gente, né? Estamos aí procurando você, ansiosos, né? E versículo 49, e ele lhes disse... Será que Jesus pediu perdão porque fez coisa errada, né? Acho que não, né? Ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Aqui ele já responde como filho de Deus, ele sabe quem ele é, né? Se a gente percebe aqui uma coisa, ele também não está dando bronca na mãe, né? Ele não faria isso como um filho dar uma bronca na mãe, mas ele está perguntando, né? Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem onde é que eu tenho que estar, que é na casa do meu pai, né? Fico tratando dos negócios do meu pai. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia.
E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Por esse versículo 51, a gente percebe claramente que Jesus não foi insolente, o tom de voz com certeza não foi um tom insolente. Por quê? Porque está escrito que ele era sujeito a eles, né? Que ele era sujeito aos seus pais, e a sua mãe não ficou ofendida com suas palavras, ela só guardou no coração. O que será que significa isso que ele falou? Está escrito que eles não entenderam, mas ela guardou com carinho a palavra que Jesus falou, e diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, as pessoas se maravilhavam com ele. Aqui você tem doutores maravilhados com ele, você tem os seus pais admirados com ele, né? Então, ele crescia em sabedoria. Por que Deus tem que crescer em sabedoria? Jesus não é Deus, né? Por que ele tem que crescer em sabedoria? A sabedoria foi se manifestando em Jesus à medida que ele foi crescendo. Evidentemente, ele, como um ser humano, que ele era homem também, né? Ele nasce sem saber falar. Jesus não saiu da barriga, do ventre de Maria sabendo falar, né? Sabendo fazer conta. Não, ele precisa aprender as coisas. Só que ele aprende num ritmo diferente, né? E ele tem uma sabedoria diferenciada. Ele está aqui dando aulas para doutores da lei com 12 anos de idade, né? Então, todos maravilhados com sua sabedoria. Uma inteligência, uma sabedoria, um poder descomunal, ou descomunais, que Jesus tinha, né? E eu queria chamar a atenção para um ponto importante aqui. Era-lhes sujeito, diz o versículo 51. Era-lhes sujeito. Por que isso é importante? Porque ele é Deus. Você tem aqui um rapazinho, né? 12 anos. Para o judeu, 12 anos hoje a gente trata como uma criança, né? Para os judeus, 12 anos, o menino já está fazendo bar mitzvah, né? Ou 12 ou 13 anos, alguns fazem com 13 anos, outros com 12, que é um ritual de passagem para a maioridade. Ele já tem que recitar a Torá ali com 12 anos de idade, né? Então é um momento importante de maturidade que ele está atingindo. Para os judeus, 12 anos não é mais criancinha, não. Mas ele está aqui, então, sendo já uma pessoa inteligente, consciente, que sabe quem ele é. Eu sou o Filho de Deus, eu estou tratando dos negócios do meu Pai Celeste, eu estou aqui, como que diz o termo aqui, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, né? E eles se admiravam da sua inteligência e das respostas. Então, Jesus estava com os doutores da lei, ele fazia perguntas, recebia respostas, e ele mesmo respondia também em cima. Ele estava não só perguntando para aprender, mas ele estava respondendo, e as pessoas estavam admiradas da sua resposta. Então, causa admiração em nós, ou deve causar, que ele, sendo superior aos seus pais, sabendo que era superior, mais inteligente, mais espiritual, mais poderoso, mais sábio, mais tudo do que os seus pais, mas ele era sujeito aos seus pais. Por quê? Porque assim Deus manda que os filhos sejam sujeitos aos seus pais. Então, a chamada Sagrada Família, ali, que as pessoas falam, né? Jesus, Maria e José, né? Que santo mesmo, e sem pecado era só Jesus, né? Os outros eram pecadores, Maria e José. Mas eles eram uma família bíblica em que os filhos, ou aqui no caso é mencionado nós sabemos que ele teve seus irmãos, depois são mencionados, mas aqui foco em Jesus. Não sei se os outros já estavam juntos, mas ele era sujeito, era uma família em que o filho obedecia os pais. A obediência, a ordem familiar, ela tem que ser mantida independentemente de quem é superior a quem intelectualmente, porque Jesus intelectualmente era superior aos seus pais, e ele sabia disso, mas ele não agia com desrespeito e era obediente, sujeito e obediente aos seus pais. Por quê? Porque assim Deus quer e assim funciona uma família, né? O assunto hoje não vai ser esse, mas outra ocasião nós vamos tratar sobre isso. Mas se você pega lá 1 Coríntios 11:3, Paulo deixa bem claro que
Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher, e aí não menciona os filhos, mas claro que a mulher está acima dos filhos. Outras passagens vão falar isso, né? E aí você tem Cristo sendo sujeito ao Pai. Sujeito quer dizer, ele é submisso ao Pai e ele obedece ao Pai. Nos evangelhos nós vemos claramente, nós vamos ver várias passagens dele dizendo que ele obedece ao Pai dele. O homem é sujeito a Cristo, ou seja, ele é submisso a Cristo, ou seja, ele tem que obedecer a Cristo. A mulher, então se Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, sempre implica em sujeição e obediência. O homem é cabeça da mulher, então a mulher é sujeita ao homem, é submissa ao homem, portanto também deve obedecer ao homem. Essa parte ninguém gosta, né? Mas ela é a mesma lógica. Não adianta você seguir uma lógica do pai para o filho, do filho para o homem, e daí quando chega do homem para a mulher é outra lógica, porque são as mesmas palavras. É a submissão que implica em sujeição, que implica em obediência. Então, não vamos mudar o sentido das palavras. Eu sei que o mundo ensina diferente, eu sei que a televisão ensina diferente, eu sei que o feminismo ensina diferente, que tem que ser igual, que um não obedece o outro. Mas na Bíblia, a família bíblica é assim. Então, qual que é a consequência de você romper com a ordem bíblica? Eu acho que o meu marido é um tapado, então não vou me submeter a ele, porque eu sou muito mais inteligente do que ele, né? Olha, vai ter uma consequência. A consequência é o seguinte: se o homem não se sujeita a Cristo, Cristo eu sei que se sujeita a Deus, mas se o homem não se sujeita a Cristo, por que ele acha que a mulher vai se sujeitar a ele, né? Da mesma forma, se a mulher não se sujeita ao marido, por que ela acha que os filhos vão se sujeitar a ela? Tudo tem uma consequência, né? Então, se você acha que você não deve se sujeitar porque você é superior, porque igualdade, isso, aquilo, os filhos vão olhar para você e vão pensar da mesma forma. Meu pai não obedece a Deus, por que eu tenho que obedecer meu pai? Minha mãe não obedece meu pai, por que eu tenho que obedecer minha mãe? Então, você quebra a lógica quadrada, antiquada, patriarcal da Bíblia, né? Você quebra isso, vai ter consequências. E as consequências são um desmoronamento da ordem bíblica para a família. E não funciona. Não funciona a Bíblia. A família de Cristo seguia uma ordem bíblica. Ele era superior a todos, mas ele era sujeito aos seus pais. Sujeito significa obedecia, né? Ele obedecia aos seus pais. Evidentemente, a obediência tem que ser quando não vai violar as escrituras, né? Seu marido vai falar para você fazer alguma coisa que é contra a Bíblia, você não vai fazer. Mas fora isso, né, as questões normais, existe uma parceria, mas existe também uma hierarquia, né? Bom, tendo dito isso, observação aqui sobre a família de Jesus, nós vamos para o ministério de João Batista, que é o tópico principal de hoje, né? O nosso tópico principal, a gente vê, vou comparar aqui os textos que se encontram nos 4 evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas. João fala do ministério de João Batista, mas ele não fala tanto do batismo de Jesus. Ele menciona ali o que aconteceu no batismo, mas a descrição mais detalhada do batismo está em Mateus, né? Então eu vou focar um pouco mais no livro de Mateus, e depois eu vou chamar alguns versículos dos outros livros para ir complementando, tá? Mas a gente tem aqui Mateus capítulo 3. Versículo 1 em diante, todo o capítulo vai falar sobre o ministério de João Batista e o batismo de Jesus. E ele começa dizendo onde que era feito esse ministério de João Batista. Naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Lembrando sempre, o nome dele não é João Batista, é João o Batista, porque ele batizava, né? Não era o único que batizava, tá? Não foi João que inventou o batismo. Os judeus já praticavam o batismo, a gente vai ver daqui a pouquinho isso daqui, tá? Então, não foi João o Batista que inventou o batismo, mas ele aqui recebe esse nome, ficou popularizado com esse nome aí, João o Batista,
por causa do seu ministério de batismos. E ele estava ali no deserto da Judéia, né, na região mais ao sul ali de Israel, onde ficava Jerusalém, mas tem um deserto, ele não estava nas cidades. Se você for ver lá no capítulo 1, versículo 28 de João, vai dizer que era nas proximidades de Betabara. Betabara, na minha tradução, algumas traduções vão dizer Betânia, né, do outro lado do Jordão. Tem mais de uma Betânia no Novo Testamento. Tem a Betânia onde morava Maria, Marta e Lázaro, que era perto de Jerusalém também. E tinha uma outra que algumas traduções chamam de Betânia, outros chamam desse Betabara aqui, tá? Então, na minha tradução, ao meio da revista corrigida, chama de Betabara, tá? Então, uma cidadezinha ali, mas ele ficava no deserto. E aí, qual era a mensagem? Está pregando. O que ele está pregando, né? Está pregando no deserto. Ele apareceu, de repente ele aparece, começa o seu ministério aí, com cerca de 30 anos, 30 e poucos anos. A gente sabe por quê? Porque ele vai batizar Jesus e diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando foi batizado. A gente sabe que João Batista era mais ou menos aí 6 meses mais velho do que Jesus, né? Então ele tinha mais ou menos uns 30 anos também. Versículo 2, o que ele pregava? E dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem é de conversão e é de escatologia. O que é escatologia? Profecia, né? Ele ensinava profecias e ele ensinava conversão, arrependimento, né? O que é arrependimento? O que é o reino dos céus? A gente já estudou isso em outras ocasiões, né? Se você for ler, também não vou abrir agora, mas se você for ler Marcos 1,4, dizer que ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. Lucas 3,3 diz que ele pregava batismo de arrependimento para perdão dos pecados, né? Então, batismo de arrependimento para remissão ou para perdão, o significado vai ser o mesmo, né? Perdão, libertação dos pecados. Então, ele está pregando a salvação. Salvação por meio de arrependimento e batismo. Quando a gente prega salvação hoje em dia, como é que a gente faz? A gente prega, olha, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que crer em Jesus Cristo como seu Salvador, né? Não era exatamente assim que João pregava. Ele não falava, olha, Jesus, Filho de Deus, ele vai morrer pelos seus pecados e vai ressuscitar, você tem que aceitar ele. Não tinha essa parte da morte e ressurreição do Messias na mensagem ainda, né? Isso aí vai ser incorporado ao Evangelho, ou isso vai ser o Evangelho depois que Jesus morre e ressuscita, né? Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o Evangelho, muitas vezes é chamado de Evangelho do Reino, é diferente. Ele não fala da morte e ressurreição de Jesus, ele fala de crer no Messias, né? Então quando João fala que é chegado o reino dos céus, ou está próximo o reino dos céus, ele quer dizer que o rei está chegando. É isso que ele quer dizer. Então você tem que crer no Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas. As boas novas de que o rei de Israel está chegando. Aquele rei Messias prometido dos profetas, ele está chegando. O reino dos céus está aí. Daqui a pouquinho ele se manifesta, né? Então vocês têm que se arrepender porque ele está chegando. Lembra que João Batista ele vem para preparar, como precursor de Jesus, ele vem preparar os caminhos para Jesus, o rei Messias, que não foi coroado na primeira vinda, será coroado na segunda vinda. Mas ele já anuncia ele como rei, não como cordeiro que morre, tá? A mensagem de Jesus, ele vai mencionar: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali, quando fala cordeiro, está pensando em sacrifício. Mas aqui neste ponto ainda está falando do reino. Reino você pensa em rei. Rei você não pensa em cordeiro morto, você pensa em cordeiro reinando, né? Então você tem aí uma mensagem que os judeus conheciam, tá? Eles sabiam de que o Messias viria reinar sobre Israel e traria paz sobre a terra e vitória sobre os seus inimigos. Tudo isso já falamos quando estudamos os profetas do Velho Testamento, tá? Então ele vem nesse contexto e ele anuncia: olha, é agora, aquelas promessas todas que estavam escritas estão chegando agora, vocês têm que se arrepender, senão o quê?
A gente vai ver o que vai acontecer se não. A nossa mensagem é parecida. O rei está voltando, Jesus está voltando, você tem que se arrepender, senão você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e está voltando. Agora a nossa mensagem é mais detalhada, mais completa, né? A gente já apresenta, olha, ele morreu pelos seus pecados, conforme as Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado aos céus e está voltando para reinar. Portanto, arrependa-se e creia nele. Então a nossa mensagem é parecida com a de João Batista, mas não é igual. O Evangelho hoje, da era da igreja, tem o acréscimo já dos fatos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas o arrependimento e fé continuam sendo necessários para a salvação das pessoas, e essa é a nossa mensagem, o clamor às nações que se arrependam e creiam no Messias, né? E sejam batizados, como símbolo deste arrependimento e fé. Tudo bem, então você tem isso aí. Arrependimento significa uma mudança de direção da sua vida, né? Você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar o seu pensamento, você tem que mudar a forma como você encara o Messias. Na prática, o que isso significa, né? Eles tinham dúvida. Tá, João Batista, você está falando que eu tenho que me arrepender, mas o que eu faço? Eu entendi que se eu não me arrepender, eu vou ficar de fora do reino. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? A consequência dele não crer. Mas eu não quero ficar de fora. O que eu tenho que fazer? Como é que eu manifesto esse arrependimento, né? E aí João Batista, muito didaticamente, ele dá exemplos, né? Ele não enrola, ele não fica em cima do muro, ele fala o que tem que acontecer. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 3. Lucas 3, versículos 10 em diante. Lucas 3, 10 até o 14. E a multidão o interrogava João Batista, dizendo: que faremos, pois? Depois que ele já falou o que vai acontecer, vocês vão ser lançados no fogo se vocês não creram, depois a gente vai ver isso. Mas a pergunta é: que faremos, pois? Versículo 11: e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Eles querem ser batizados, mas eles querem mostrar arrependimento. Como eu mostro arrependimento? Bom, em geral, quem tem mais dinheiro, quem tem mais recursos, ajuda quem não tem. E o publicano, ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Ele podia demonstrar ódio aos publicanos, como os judeus em geral tinham, né? Porque cobravam impostos para Roma, dos seus compatriotas, né? Então, povo odiava os publicanos, são os cobradores de impostos. Mas não, ele fala: a sua profissão é legítima. Apesar de que vocês são aí discriminados pelos judeus, não, a sua profissão é legítima, você não precisa largar a sua profissão de publicano. Mas você não pode fazer o que você faz, que é cobrar além da conta para você pôr no seu bolso uma parte e outra parte você manda para Roma, né? É isso aí que eles faziam. Hoje em dia se faz muito isso ainda, né? Então, é assim, né? Vai fazer uma licitação para construir um prédio, né? Construir um prédio lá, uma repartição pública, um instituto público. Vamos construir um novo prédio na faculdade. Aí você faz uma licitação, você vai falar com a empresa, 3 empresas, né? Aí vai ganhar você vai ganhar. Eu já decido, né? Aí quanto que vai ser o prédio? O prédio é 1 milhão. Então faz o seguinte: você coloca 2 milhões, né? A gente reparte aqui, e aí você diz que é 2, né? E aí eu pego aí uma parte e outra parte você constrói, né? O Estado vai pagar 2, mas para onde foi o resto? O material, na verdade, não custou 2, né? A mão de obra também não.
Eles faziam, os publicanos faziam isso, né? Eu não conheço muitos truques dos publicanos atuais, né? Como é que se ganha dinheiro, depois como se lava o dinheiro, né? Lavagem de dinheiro, né? Como que se faz para fazer o dinheiro parecer limpo, né? Mas na verdade é sujo. Mas os publicanos tinham o seu jeitinho lá de lavar dinheiro, né? Eles cobravam mais do que precisava, do que era para cobrar, e depois eles ficavam com uma parte e mandavam outra parte para Roma. E você tem então, João Batista sabe disso, ele fala, tem os soldados, né? Aí uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, a polícia militar trata mal as pessoas muitas vezes, não faça isso, seja gentil com as pessoas e nem defraudeis, né? Aquele guarda que vai te dar uma multa, né? E aí ele fala: não, mas se você pagar metade para mim, eu cancelo a multa, né? Fica até mais barato para você, não é melhor? Em vez de ficar com a multa, você paga metade para mim, eu rasgo a multa. Mas não, isso é defraudar a pessoa. E contentai-vos com o vosso soldo. Isso é chato, né? Não pode reclamar do salário baixo. Tem que ficar contente. Você está ganhando salário? O salário é pouco? Como é isso? É o que Deus deu para você, né? Você pode tentar mais. Pode tentar melhorar o seu salário, mas não é para ficar reclamando do que você tem. O soldado não tinha como melhorar, ele tem a sua carreira, ele sobe na carreira de acordo com o ritmo da carreira. Não adianta tentar chegar lá no general e bater na mesa e pedir um aumento, né? Não vai ganhar. Então, contente-se, a carreira que você escolheu é ser soldado, então seja soldado para a glória de Deus. Também soldados não são uma profissão errada. Não posso ser um policial militar porque policial militar anda com uma arma na mão e talvez ele tenha que usá-la contra um ser humano. Não é errado. Os soldados usavam uma espada e talvez eles tivessem que usar contra um ser humano. Pedro andava armado. Pedro, numa certa ocasião, pelo menos, andou armado. Mas eu não estou fazendo apologia à arma, nem condenando a arma. Aqui eu quero falar o seguinte: o soldado tem que usar, o policial tem que usar, né? Se você vai discutir se o cidadão civil vai usar ou não, outra história, mas o soldado tem que usar. E você precisa de polícia, experimenta tirar polícia e soldado daí para ver o que acontece, né? Quem é que vai usar as armas contra você, né? Então, não é errado você continuar sendo soldado, mas desde que você seja um soldado para a glória de Deus, né? E o primeiro versículo que eu não comentei, né? Quem tem duas túnicas, reparta uma com quem não tem. É aquele, alguns vão dizer, isso é comunismo, né? Você tem dois, você tem que repartir. Só que você reparte, a diferença disso aqui para o comunismo é o seguinte: no comunismo, o governo tira de você e reparte para os outros, e fica com uma boa parte para ele, né? O governo tira de todo mundo. Eu sei disso porque minha família veio da União Soviética, né? Então não venha me ensinar comunismo. Eu li o Manifesto Comunista do Karl Marx, não terminei ainda, mas estou lendo. E eu tenho família que veio da União Soviética, comunismo de raiz, né? Então é assim: o governo tira tudo de todo mundo, fica com ele com a boa parte, porque os de cima são ricos, e distribui o que sobra para a população. Não está aqui, João Batista não está falando isso, ele está falando: você de boa vontade tira do teu e dá para o próximo. Não dá para o governo dá para o próximo. O governo você paga o imposto que você tem que pagar, mas você direto dá para o próximo. Por que você vai pôr atravessador, intermediário, que vai ficar com metade do dinheiro? Não, você dá todo o dinheiro que você quer dar, né? Vai cair tudo na conta de quem precisa, né? Você vai ajudar alguém, ajuda, descobre o valor da conta, seja missionário, seja irmão da igreja, seja alguém do seu trabalho, descubra o número da conta e deposita lá, né? Não precisa montar aí um órgão do governo, uma ONG para isso, aquilo. Às vezes de repente até pode ser útil, mas se você pode ajudar direto, não tem atravessador, né? Não tem ninguém que vai ficar com uma boa parte daquele dinheiro. E não é algo imposto, né? É algo de coração, né, que é feito. Mas claro que dividir é o bíblico, né? Dividir aquilo que você tem. Então isso é arrependimento, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, arrependimento é isso, é uma mudança, né? É uma mudança de atitudes, né? Você teve uma mudança de pensamento com relação ao Messias, ele está chegando, tá? Então
demonstre através das suas obras que você teve essa mudança, esse arrependimento, né? Então, João Batista, ele estava pregando isso, arrependimento e batismo, né? Voltando lá para Mateus 3, né? Que a gente leu o versículo 2, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Versículo 3 diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A gente já comentou isso quando falamos do nascimento de João Batista. Este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, versículo 4, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, morando no deserto. É isso que ele comia. A gente também já comentou isso em outra ocasião. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Tá? Então vamos falar do batismo aqui. Sim. O gafanhoto era um tipo de comida ou era um deserto mesmo? Eu já vi comentário dos dois jeitos, tá? Eu creio que era um inseto. Mas eu já vi gente que foi em Israel e trouxe até não sei se é uma castanha, alguma coisa assim, que tem um formato que parece um gafanhoto. Falar, esse aqui que é o gafanhoto do João Batista, é uma comida, não sei, a Bíblia diz gafanhoto, para mim gafanhoto é gafanhoto, né? Então eu sempre entendi como sendo um gafanhoto, né? Se não era, seria uma surpresa para mim se não fosse. E depois, então, ele ia batizando. Por que ele batizava, né? O que é o batismo? A gente vai pensar em duas coisas aqui. O que é o batismo e por que Jesus foi batizado, né? Porque o que é o batismo hoje para nós? Quando alguém se batiza, o que a gente está dizendo com isso, né? Tem ali um rio, um lago, uma piscina, um tanque. A pessoa confessa que é pecador e que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e é mergulhado, depois sai, e isso aí representa o quê? Por que ele tem que ser mergulhado na água, né? Tudo bem, a Bíblia manda, então a gente faz, né? Jesus Cristo deu na grande comissão, né? Para a gente anunciar o Evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que ele tinha ensinado e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós batizamos. A palavra batismo significa imersão, então por isso que nós fazemos por imersão. E seguindo o exemplo de João Batista e seguindo o exemplo de todos os casos que são mencionados no Novo Testamento, a gente faz isso depois da conversão. A gente não faz com bebês na Igreja Batista. A Igreja Presbiteriana, a Igreja Católica Romana e outros fazem batismo de bebês. A Igreja Batista não faz. O batismo para nós é o que é um testemunho público da fé individual da pessoa. O bebê não tem essa fé, a gente então não vê sentido em fazer esse batismo como simplesmente um ritual de iniciação da criança na igreja, né? Batismo para nós não é a circuncisão, por exemplo, né? Que os judeus faziam o 8º dia de vida, já circuncidavam para dizer: este entrou na casa de Israel, né? A circuncisão do coração é diferente, é quando a pessoa nasce de novo, né? Ninguém entra na igreja de Cristo por nascimento físico. Você entra na casa de Israel por nascimento físico, por isso eles se circuncidam desde bebê. Na igreja, nós não entramos por nascimento físico, nós entramos por novo nascimento. Por isso que nós batizamos após o novo nascimento, tá? O que significa? Bom, para nós, a gente costuma dizer assim, é uma identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós também morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitamos para uma vida nova. Então, nós entendemos no batismo um símbolo disso. No caso de João Batista, qual é o significado? Se Jesus ainda não tinha morrido, sido sepultado e ressuscitado, por que João Batista fazia estes rituais de batismo, né? Eles têm sua origem lá na lei, tá? Na lei de Moisés. O sentido não era esse, de morrer e ressuscitar. Vamos dar uma olhada então no que significa
Tinha aí um batismo de arrependimento para perdão, diz o texto, né? Os textos que a gente leu. O batismo gera perdão, para começar, né? O batismo, o arrependimento e a fé geram perdão, e o batismo demonstra arrependimento e fé por meio da obediência. É um testemunho público de que eu me arrependo e eu tenho fé. Já isso naquela época já era isso. Sim, eu creio na mensagem de João Batista, creio no evangelho do reino, eu confesso meus pecados e eu me batismo para me identificar com este evangelho. Esse era o sentido desse batismo. Fé, então, nisso daí, né? Fé que o reino de Deus e o Messias estavam próximos, que eles deveriam se preparar para isso e confessar os seus pecados. Então, esse é o sentido. Daqui a pouco eu vejo algumas passagens do Velho Testamento que inspiram esse batismo aqui de João. Antes disso, só seguindo aqui a ordem do texto de Mateus, se a gente pensar o que aconteceria se eles não se arrependessem, eu mencionei isso antes, né? Tudo bem, João Batista está pregando aí, mas eu não vou me arrepender. O que acontece? Na mensagem de João Batista isso é trabalhado. Do versículo 10, vou pular aqui os versículos intermediários, depois a gente volta neles. O versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Fruto de arrependimento. Se você não tem fruto de arrependimento, você vai ser cortado e lançado no fogo. Você imagina o que é isso, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Não quer dizer que você vai se arrepender se você for batizado com água. Joguei água nele, agora ele se arrependeu. Não. Não é o batismo para arrependimento, significa que o batismo simboliza o arrependimento, né? Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Está falando do Messias, é claro. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus também vai batizar. João Batista tem um ministério de batismo com água, e Jesus terá um ministério de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Alguns acham que este fogo é o próprio Espírito Santo, que seria um símbolo do Espírito Santo. Outros acham que este fogo é o fogo da punição, é o fogo do castigo. Eu creio que essa segunda interpretação é mais correta. Por quê? Vamos pensar por quê. Então, Jesus vem batizar, né? Então, Jesus, eu posso pensar assim, João Batista falou que ele vem batizar com o Espírito Santo e vem batizar com fogo, né? Com o Espírito Santo e fogo. Aí você lembra de Atos 2, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, o que aconteceu? O que apareceu sobre a cabeça deles? Línguas de fogo. Fogo é um símbolo do Espírito Santo. Poderia ser este o sentido do texto, tá? Poderia ser este. Só que a gente não pode esquecer que esta foi a única ocasião na história onde apareceu fogo sobre a cabeça de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Geralmente, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, não aparece nada de fogo. A pessoa não sente fogo, não é queimada e não aparece línguas de fogo sobre a sua cabeça. Então, me parece mais correto entender que esse batismo com fogo era um batismo que o Messias vai mandar para todo mundo. Esse é o ministério dele, ele batiza com fogo. Qual que é o sentido do fogo neste capítulo 3 de Mateus? Dá uma olhada de novo no versículo, eu vou ler o 10, o 11 e o 12. Já li o 10, vou ler de novo. Então, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Esse fogo aqui não é o Espírito Santo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu acho que esse fogo aqui é o mesmo sentido do fogo do versículo anterior e é o mesmo sentido do fogo do próximo versículo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo,
e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele não está falando do Espírito Santo aqui. Oi? Na minha tradução aqui diz em fogo. Em fogo ou com fogo. Sim, tem algumas diferenças. Assim, para mim o sentido é o mesmo, né? No fogo, você vai ser lançado no fogo. Batizar com fogo, eu vou lançar fogo em você. Mas de um jeito ou de outro, ele vai tomar um banho de fogo, né? Vai tomar um banho de fogo. Banho de fogo me lembra o lago de fogo. Jesus Cristo, então, ele apresenta dois batismos. O batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, para quem crê. Este aqui é como que ele chama aqui? Ele para só recolherá no celeiro o seu trigo. Se você é trigo, você é salvo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Todo crente em Jesus recebe o Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Você recebe, Deus coloca o Espírito Santo em você. Você não crê no Messias, você é a palha que vai ser lançada no fogo que nunca se apagará. Então, é um batismo também. Está mergulhando aonde? No lago de fogo, né? Então, qual batismo que você quer do Messias? Você quer o batismo com o Espírito Santo ou você quer o batismo com o fogo? Eu creio que essa interpretação é a mais correta. Entendo os irmãos, principalmente de linha pentecostal, que creem que o Espírito Santo é o fogo. Dá para pensar assim também, mas pelo contexto do Mateus 3 eu chego à conclusão que não é essa a ideia. Que o que João Batista está ensinando é que existem dois caminhos, duas situações, e o Messias vai tratar das duas. Ele vai tratar dos dois grupos de pessoas, do trigo e da palha. Se você crer, se arrepender e for batizado, você é o trigo, vai receber o Espírito Santo do Messias. Jesus não batizou as pessoas com o Espírito Santo enquanto ele esteve vivo na terra. Ele batizou depois que ele foi elevado aos céus e ele enviou o Espírito Santo sobre nós. Atos 2 começa esse ministério. Também não batizou com fogo quando ele veio vivo na terra. Ele esteve aqui, ele não batizou ninguém com fogo. Ele vai batizar com fogo após o juízo final, quando ele lançar no lago de fogo todos os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Esse é o segundo batismo. Então eu creio que essa é a interpretação correta desse texto aqui. Mas é ele que faz o batismo, né? Bom, então você tem aqui o batismo do fogo, o batismo do Espírito Santo. E por que o batismo de João Batista, que não era o Espírito Santo, não era fogo, então tem um outro batismo aqui que é o do João Batista, com água. É muito batismo, está ficando confuso, né? Paulo não falou que tem um só batismo, né? Tem um só batismo. Sim, tem um só batismo, né? O batismo da igreja, que é do Espírito Santo. A igreja é esse batismo com o Espírito Santo aqui que Deus está falando. É o único para a igreja, que é simbolizado pela água depois, né? Mas a coisa espiritual real mesmo é o batismo com o Espírito Santo. Mas você tem, antes desses batismos todos, João Batista praticava um batismo aqui, que é o batismo no Rio Jordão. Então não era só um pouquinho de água que ele jogava nas pessoas, elas entravam num rio, né? Então era bastante água, né? Por isso que a gente faz com bastante água na Igreja Batista. Então você tem aí, nossa inspiração, o modelo assim, é o batismo de João Batista e é o batismo do eunuco, que ele viu ali um lago, né? E não foi um copo d'água que Filipe jogou no eunuco, né? No livro de Atos, foi um lago ali, então tinha bastante água. Nosso batismo, a gente crê, pela própria simbologia, que deve ser feito com bastante água. E aí você tem então, por que o sentido desse batismo com água? Por que João Batista depois, de repente, deu na cabeça dele de sair batizando as pessoas com água? Claro que o Espírito Santo o dirigiu assim, mas como eu falei, não foi ele que inventou isso daí. Isso vem lá da lei. Então vamos ver de onde na lei que vem isso aí. Vou pegar duas passagens, a primeira em Levítico 8:6 e a segunda em Êxodo 40. Levítico 8, versículo 6. Quando Arão e seus filhos foram consagrados como sacerdotes sobre Israel, ainda no deserto, eles recebem um batismo. Levítico
8, versículo 6. Não é Levíticos, não sei porque eu sempre falo Levíticos, é Levítico. 8, versículo 6. Então, foram separados ali Arão e seus filhos, e diz o versículo 6: E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Lavou com água. Então, um ritual de purificação aqui, foi lavado, né? Ali eles estavam no deserto, aí já era mais difícil você conseguir um lago ali, né? Mas talvez houve uma bacia, talvez baldes d'água, não sei como foi essa lavagem aqui, não deve ter sido num rio, mas eles foram lavados com água. Isso é um batismo, é uma purificação ritual simbólica destes servos de Deus para a consagração, para poderem começar o seu ministério. Depois eles vão receber as vestes sacerdotais e podem começar o seu ministério. Tem oferta de sangue, tem também o batismo, tá? Então tudo aqui é simbolizado no Velho Testamento através desses rituais, né? E você tem então uma lavagem aqui purificadora simbolicamente, né? Não vai lavar pecado de ninguém, mas é um ritual importante. Aí, Êxodo 40 também tem algo parecido. Êxodo 40, versículos 30 a 32. Último capítulo aqui do Êxodo. Quando eles estão construindo ali o tabernáculo, né? Tem a tenda, tem o pátio que é cercado por cortinas, e tem ali também o altar, e tem uma pia. O versículo 30, depois também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. E quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, o ritual de se lavar e se purificar antes de trabalhar para o Senhor era muito conhecido entre os judeus, tá? Isso aí eles sabiam já desde a lei. Quando eles vão para o cativeiro da Babilônia, tá? Os babilônios lá, Nabucodonosor, destroem o templo. Então esses rituais aí eles cessam, porque não tem mais templo, e eles são arrastados para a Babilônia. Na Babilônia, como não tem templo, não tem sacrifício, não tem mais nada, não havia mais diferença prática entre levita e um cidadão qualquer de outra tribo. Os levitas eram sacerdotes, e os que trabalhavam no templo. Não tem mais templo, então qual é a diferença? Então os judeus ali, eles começaram então a pensar, então agora todos devem se lavar, não é só o levita, não há mais essa diferença, todos vão se lavar. E ali começa um judaísmo que é chamado judaísmo rabínico, né, que tem até hoje uma extensão deles, né? Os rabinos, né, os mestres de Israel, tem muito da tradição oral de Israel que foi ali, tem na verdade origem ali no cativeiro da Babilônia. E eles tinham então esses rituais de lavagem. E tinham mais uma coisa, eles tinham grupos de estudo da Bíblia, ou da Torá, vamos dizer assim, da lei, né? Eles se reuniam em casas e tinha um grupo que estudava, e geralmente tinha um que estudava mais e que ensinava os outros. Ali começou a ideia da sinagoga, que era isso, né? Você vai reunir as pessoas e fazer um estudo bíblico, e vai ter um rabino. Este rabino, para ser reconhecido como rabino pelo Sinédrio de Israel, os juízes de Israel reconhecerem legalmente ele, eles precisavam pelo menos ter 10 pessoas. Você tem um pequeno grupo, tem 10 pessoas pelo menos que reconhecem a sua autoridade como rabino. Esse é o primeiro passo. Se você não tem isso, você não pode ser rabino. Então você começa com 10, e depois este rabino reconhecido por esses 10, ele tem que ser reconhecido pelos outros também, e por um grupo maior de pessoas, para que o Sinédrio o reconheça oficialmente como um rabino. Então acho que até hoje os judeus têm essa ideia, né, de começa com 10 e ele tem que ser reconhecido por outros. Existem escolas rabínicas hoje em dia, né? Mas eles tinham que conhecer a Torá, e eles começavam com 10. E aí tinha o seguinte, tinha vários grupos que ensinavam a Torá, a lei. Só que, assim como as igrejas hoje, o que acontece quando você tem vários grupos que ensinam a Bíblia? Quando não tem um grupo só central que determina, olha, a Bíblia deve ser ensinada assim, como tem na igreja de Roma, por exemplo.
A Igreja Católica Romana tem o Vaticano, que determina como que a Bíblia deve ser ensinada. O povo não deve sair interpretando a Bíblia livremente. Não, quem interpreta a Bíblia é o Vaticano, é o magistério da Igreja, e só assim que ela deve ser entendida. Entre os judeus não era assim, entre os evangélicos não é assim. O que acontece entre os evangélicos? Cada pessoa tem uma Bíblia, você é ensinado e estimulado a ler a sua Bíblia e aplicá-la e entendê-la, com a ajuda de professores, mestres, pastores, sim, mas todas as pessoas podem ler a Bíblia e entender a Bíblia. E com isso, cada um vai formando entendimentos diferentes da Bíblia, e causa o quê? Causa conflitos, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim para tudo, né? Mas na igreja evangélica é assim, tem uma igreja em cada esquina, cada um ensina uma coisa meio diferente. Tem uma unidade de que Cristo é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, você tem que crer nele para ser salvo. Mas existem diferenças com muitas doutrinas. Os judeus não eram diferentes, os judeus não são diferentes. Existe um ditado que diz, se você pegar 10 judeus, você vai conseguir 11 opiniões diferentes sobre um assunto. É uma brincadeira que os judeus fazem consigo mesmos. Você junta 10 judeus, você vai conseguir 11 opiniões diferentes a respeito da Bíblia. Mas existe uma linha que nós seguimos Moisés, né? Existe uma unidade também, mas existem diferentes opiniões. E naquela época, já na Babilônia, começou a aparecer isso. Grupos com pensamentos diferentes e cada um achava que o outro estava errado. Parece crente, né? Cada um achava que o outro estava errado. E o que eles faziam? Eles faziam assim: você saiu daquele grupo e veio para cá? Bom, nós não concordamos com a doutrina daquele grupo. Você vai ter que se purificar daquelas heresias. Como é que você purifica? Vamos passar por um ritual de batismo. Na lei de Moisés, o batismo era para se purificar de pecados e de impurezas de fluxo de sangue, coisa assim, né? Aqui na Babilônia, no cativeiro da Babilônia, eles desenvolveram mais. Além disso, você vai ter que se purificar das falsas doutrinas também. Então, batismo. Eles começaram a criar, então, esse batismo que o Sinédrio aceitou. Então, o batismo é praticado em Israel também disso. Então, você tinha vários grupos. Se você vai entrar no grupo, você tem que ser batizado. Igual a igreja evangélica, para entrar na igreja evangélica, você tem que ser batizado. Quando João Batista vem ao mundo na época de Cristo, isso estava acontecendo. Não foi João Batista só que estava batizando. Tinha vários outros rabinos que estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Eles tinham o seu grupo, quem entrava no grupo deles era batizado. E para entrar no grupo de João Batista tinha que ser batizado. Não é assim que é o grupo do João Batista, né? Mas aqueles que aceitavam, se identificavam com a mensagem dele, eles se batizavam para dizer: eu creio como João Batista. Eu creio como João Batista. E eu me arrependo dos meus pecados. O batismo era para arrependimento. Então isso é importante para você guardar isso aí, que daqui a pouco, nossa aula já está acabando, né? A gente tem que falar, já pode dar o primeiro sinal. Você vai entender por que Jesus foi batizado, né? Por que Jesus foi batizado, né? Mas vamos lá, vamos seguir, daqui a pouco a gente responde por que Jesus foi batizado. Então, nós vemos aqui, havia falsos convertidos querendo se batizar? Lucas 3, versículos 7 a 8. Lucas 3, 7 a 8. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se no fogo. Então tinha gente indo se batizar, e João, que não fez curso de crescimento de igreja, né, não tinha visão para crescer a igreja dele, né, em vez de batizar todo mundo que está querendo, não, ele falava: não, vocês não. Ele fazia uma divisão aqui. Primeiro eu quero ver se vocês se arrependeram de verdade. Como que ele percebeu que eles não se arrependeram, eu não sei, mas diz o texto que ele sabia que tinha gente que era raça de víboras. Eu não quero raça de víboras na minha igreja. Você entra aqui se você demonstrar que é arrependido mesmo, né? Não vai encher aqui
de pessoas mundanas para corromper o rebanho. Eu estou aqui, João Batista, né? Vou proteger o meu rebanho. Não quero isso aqui não. Não é bagunça não. Então ele não aceitava. E é por isso que, geralmente, na Igreja Batista, as pessoas às vezes não entendem isso. Se você ler o livro de Atos, muitos se convertiam e já eram batizados. Sim, isso aí é bíblico. Desde que haja uma conversão verdadeira e arrependimento verdadeiro. Lembra-se que eles estavam arriscando as suas vidas em fazer isso, em declarar eu sou de Cristo, né? Então, provavelmente o arrependimento já era um fruto de arrependimento que estavam vendo. Só a pessoa chegar e falar eu quero Jesus naquela época, já era uma evidência de arrependimento, porque na época de Atos tinha perseguição na igreja, né? Hoje nós não temos perseguição como no tempo de Atos aqui no Brasil. Então a gente dá um tempo, geralmente, quando uma pessoa confessa Jesus como seu Salvador, a gente costuma dar um tempo antes de batizar. Para que esse tempo aí? Aí para ela saber muita teologia, dá tempo de fazer um curso detalhado das coisas bíblicas. Não é isso. A gente até dá um curso básico, mas o objetivo é você se certificar de que aquela pessoa de fato se converteu, entendeu o Evangelho mesmo, e você vai observar isso pelo tempo para ver se ela age como crente, né? Você vai se enganar muitas vezes, não tem como saber ao certo, mas você procura não se precipitar, né? Porque senão você está batizando hoje e amanhã você está excluindo a pessoa, fica uma situação chata, né? É melhor dar um tempo, ver se a pessoa quer isso mesmo, né? Se é esse o caminho mesmo, que ela entendeu o que ela quer. Então a gente dá um tempo de observação. Não é porque a gente quer ser chato, não é porque a pessoa tem que ser muito espiritual e conhecer muita Bíblia antes de ser batizado, não é isso. A gente quer saber se houve um arrependimento mesmo. Se é crente de verdade, né? Então costuma-se dar um tempo aí. Não existe uma regra na Bíblia para isso também. Isso aí cada igreja faz de um jeito, né? Mas eu acho prudente. E João Batista cortava alguns aí, né? Ele não saía batizando todo mundo. Então vamos responder por que Jesus precisava ser batizado. Vamos terminar aqui Mateus 3. Mateus 3, versículos 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João entendeu que tinha alguma coisa estranha ali. Não é só a gente que lê o texto e fica pensando, por que será que Jesus foi batizado, né? Se ele não tinha pecado e o batismo de João era para arrependimento, não tinha nada para se arrepender, né? Ele vai batizar para quê? E João também não entendeu isso aí. Então, por quê? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você tem o Pai dando testemunho do Filho, e você tem o Espírito Santo, que em princípio a gente não sabe. Por que eles sabem que a pomba é o Espírito Santo? Quem disse que não foi só uma pomba lá que apareceu e pousou em Jesus, né? Com certeza Deus revelou para João Batista que aquela pomba era o Espírito Santo incorporado, né? O Espírito Santo não tem corpo, né? Ele não é uma pomba, mas houve aqui uma sabedoria da parte de Deus ao evangelista e a João Batista de que aquela pomba era o Espírito Santo. Mas porque eu não vou focar tanto na Trindade agora aqui representada, a gente já falou bastante sobre a Trindade em outras ocasiões, mas aqui é a Trindade aqui representada, né, nesse momento do batismo. Eu quero só focar em por que Jesus foi batizado. Você já ouviu alguém dizer por que Jesus foi batizado? Alguns falam assim: é para dar o exemplo para nós, porque assim ele era um exemplo, ele foi batizado, então eu também tenho que ser batizado. Podia ser, né? Isso assim, o exemplo de que alguém sem pecado precisa ser batizado é um pouco confuso, né? Ele não precisa, se há arrependimento, se é um batismo que representa arrependimento, então acho estranho ele que não tem pecado precisar se batizar. Outros vão dizer assim: ele está se identificando com a sua própria morte, porque ele morreria e ressuscitaria, então ele está
como que anunciando que ele morreria e ressuscitaria aqui. Pode ser que seja isto, só que, lembre-se, naquela época, pelo menos, com João Batista, o batismo ainda não tinha este sentido, né? De morte e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Se Cristo fez isso aqui, então o texto não é tão claro. Eu peguei uma explicação, já tentei entender então como que os judeus entenderiam. Fui procurar o rabino, peguei o rabino Maurel Melo. Eu já falo sempre para os irmãos, não vá seguir judaísmo, tá? O judaísmo tem muitas diferenças, mesmo o judaísmo nazareno, como desse aqui, que acredita em Jesus, tá? Ele acredita que Jesus é o Messias. Mas o judaísmo tem muitas diferenças que nós consideramos que não são bíblicas. Mas eles conhecem a lei, conhecem os costumes do povo. Você vai entender melhor o Novo Testamento se você estudar o judaísmo. E neste caso, ele tem um comentário interessante que eu vou compartilhar com os irmãos. Qual é a resposta de Jesus para João Batista? Por que o Senhor foi batizado? Por que o Senhor quer que eu te batize? Essa pergunta de João Batista. A resposta de Jesus é: deixa por agora, por enquanto. O que é esse por agora? Por que agora? Deixa agora. Porque assim convém cumprir toda a justiça. O que é toda a justiça? Toda a justiça para o judeu é a lei. Então está ligado com a lei. Está ligado com o sinédrio, com esses batismos que eles praticavam ali. O entendimento ali era este: eu vou fazer isso por enquanto, por causa da lei. Vamos cumprir toda a lei. É por isso que eu vou deixar você me batizar. E desta forma, de fato, João Batista, que é menor do que Jesus, se coloca numa posição de certa forma, liderança sobre Jesus, porque é ele que batiza. Geralmente o líder batiza a ovelha, né? Isso não faz sentido aqui, porque Jesus é maior que João Batista. Mas lembre-se, não faz sentido também José e Maria, que são inferiores a Jesus, mandarem em Jesus. Mas por enquanto Jesus era criança, ele obedecia José e Maria. Por enquanto Jesus ainda não tem o título de rabino, ele se coloca debaixo de um rabino, que é João Batista, ele escolheu um dos muitos rabinos que tinham em Jerusalém para se associar a um grupo. Ele podia se associar a qualquer grupo, mas ele entra no grupo que é de Deus ali, que é o de João Batista. E ele passa pelo batismo não porque ele tem pecado e precisa se arrepender, porque ele não confessa pecado nenhum ali, todo mundo confessava, ele não, mas porque ele está dizendo: eu vou me associar a este grupo de João Batista. Então ele entra por meio de um ritual de batismo no grupo de João Batista. Então ele entra e ele com isso está escolhendo o melhor movimento judaico da época para se integrar legalmente, conforme a lei, para cumprir a justiça. Só que, como Jesus é maior do que João Batista, por isso que ele fala por agora, deixa por agora, por enquanto. Porque o que acontece logo depois? Logo depois Jesus está passando assim, e o Rabi, o João Batista, que era quem tinha os seguidores, ele aponta: olha o Cordeiro de Deus ali. O que acontece? Ele já perde os seus próprios discípulos que vão atrás de Jesus. Jesus, que foi batizado no grupo de João Batista, ele passa a ser o Rabi agora. E os discípulos que estavam com João Batista, agora eles vão para Jesus. E João Batista não fica triste: está roubando meus discípulos. Não, é assim que tem que ser. Porque Jesus foi batizado por agora. Por agora você me batiza. Depois eu vou ser o Rabi, né? Então, assim que ele foi batizado, ele assume a posição de Rabi. E o que acontece? João 1:35. Só terminar com esse texto. João 1:35. No dia seguinte, João estava com outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: que buscais, etc. Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Já estão chamando ele de Rabi. Ele é o rabino agora, oficialmente, legalmente.
conforme a lei de Israel. Ele passa por um batismo, ele entra num grupo e ele é reconhecido pelos membros daquele grupo como sendo um rabi. Então, para que se cumprisse toda a lei, para que se cumprisse toda a justiça, Jesus então foi batizado. Então, eu achei bastante interessante, nunca ouvi essa explicação, então não vou dizer assim, não vou ser dogmático, é isso com certeza, mas fez muito sentido para mim, coisa que nenhuma das outras explicações que eu achei até hoje de por que Jesus foi batizado satisfazia muito, porque falta alguma coisa. A resposta de Jesus é: deixa por agora, porque importa cumprir toda a justiça, e a justiça é a lei, né? Então vamos orar para encerrar essa aula. Nosso Deus, obrigado porque nós passamos um bom tempo aqui meditando sobre a Tua Palavra, sobre o batismo do Senhor, sobre o batismo, o sentido que é essa manifestação pública de arrependimento e fé. Te agradecemos porque a Tua graça nos cobre, porque nós não dependemos das obras para ser salvos, mas nós sabemos que salvo em Cristo é aquele que se arrepende de coração, aquele que crê de verdade. E esse arrependimento vai mostrar, vai se manifestar através de obras. Nós queremos praticar sim essas obras como manifestação da justiça que vem do Senhor. Mas nós confiamos que a nossa salvação é pela Tua graça, mediante a fé somente, não pelas obras que vamos tentar manifestar. Mas pedimos que o Senhor nos ensine isso que João Batista ensinou para aquelas pessoas que se achegavam. O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós repartamos mais aquilo que nós temos? Nós queremos fazer isso. O Senhor quer que sejamos mais humildes, o Senhor quer que nós trabalhemos mais na igreja, o Senhor quer que nós demonstremos mais amor ao próximo, nós queremos aprender a fazer isso. E eu peço que o Senhor abençoe os irmãos dessa igreja, abençoe as crianças que estão retornando da classe, Senhor, e o Senhor nos proteja, nos guarde durante esse dia e de volta no culto à noite, se assim o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém.